Boa tarde, bem-vindos à live da reunião da terceira idade. Mais uma vez, devido à Covid, ainda não pode ser presencialmente. Passo a palavra à devocionista. O toque de Deus. A devoção está baseada em Daniel 10, de 1 a 21. Ele disse: Deus o ama, portanto não fique com medo. Que a paz de Deus esteja com você. Anime-se e tenha coragem. Versículo 19. Há momentos tensos, inesperados, que nos deixam apavorados e desanimados e desencorajados. Sentimos-nos fracos e inseguros, até mesmo para as decisões simples. São as mais diversas situações, como por exemplo, uma doença, a perda de um emprego, o desentendimento doméstico, a notícia ruim e as dúvidas como agir nesta circunstância. Onde encontrarmos paz, ânimo e novas forças para continuar? A nossa força vem de Deus. Quando Ele nos toca pela Sua palavra, garantindo que nos ama, é que quer nos fortalecer. Assim aconteceu com Daniel, quando lá na Babilônia, soube das dificuldades que os seus patrícios enfrentavam em Jerusalém, para onde muitos deles haviam retornado. Por meio de uma visão, Deus enviou do céu um ser parecido com um homem. Ele tocou em Daniel 2 vezes, capacitando-o para falar e revigorando-os com sua palavra. Ele disse: Deus o ama, portanto, não fique com medo. Que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Isso nos toca profundamente, porque Jesus, por sua morte e ressurreição, alcançou-nos a vitória sobre as causas de todos os medos. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo e sempre. Tenho a autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Em Apocalipse de 1 a 18, ele nos fala na sua palavra: somos reanimados e motivados a seguir a vida com todos os desafios que aparece e quer nos derrubar, até estarmos com Ele na eternidade para sempre. Oração. Amado Pai Celestial, Tu tocaste o mundo com o Teu amor na cruz e na ressurreição de Teu Filho amado Jesus Cristo. Concede-nos, unidos a Ele, a Tua paz, para estarmos sempre animados, encorajados e para viver para Ti. Por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. se manifestará guiando
Agradeço a Nelly pela devoção e passo a palavra ao pastor para o estudo. Muito boa tarde, querido povo de nosso grupo da terceira idade aqui da Congregação da Redenção de Pelotas, Rio Grande do Sul. Boa tarde também a vocês, queridos amigos, de perto, de longe, vocês que estão aí nos acompanhando também através desta transmissão da nossa reunião, então, da terceira idade. Estamos retornando, estamos voltando às nossas atividades, mesmo que virtuais, é verdade, mas com a confiança, com a certeza de que Deus vai nos conduzir para termos tempos melhores. Estamos vivendo o tempo de Quaresma, e não poderia ser diferente que dentro deste tempo de Quaresma nós refletíssemos sobre ele e sobre tudo que o envolve. Afinal de contas, estamos às portas da Páscoa. E estes 40 dias que temos diante de nós e que estamos vivendo, são uma grata oportunidade para meditarmos na paixão e morte do Salvador Jesus e para meditarmos também profundamente sobre a nossa vida diante do seu sacrifício e morte. Queremos hoje meditar sobre o seguinte tema, na verdade uma pergunta. A voz do povo é a voz de Deus? Para tanto, quero convidá-los a iniciarmos este nosso momento de estudo, realizando uma pequena oração. Vamos orar? Todo-Poderoso e Eterno Pai, estamos vivendo este tempo de Quaresma de uma forma um pouco diferente, de uma forma bastante distinta daquela que vínhamos vivendo nos últimos anos. Estamos cercados de tantos perigos, de tantas regras, de tantas novidades, que estranhamos viver este tempo de reclusão. Entretanto, o real significado deste período, no calendário da Igreja Cristã, não pode ser diminuído. Precisamos vivenciá-lo em toda a sua intensidade, pois é da Tua vontade que meditemos na Tua palavra e reflitamos em nossa vida. Portanto, pedimos a Tua bênção sobre nós neste momento de estudo. Pedimos a Tua bênção sobre todas as pessoas que estão acompanhando este momento de reflexão, em especial sobre o nosso grupo da terceira idade aqui da Redenção. Que possamos viver este momento na certeza de Teu amparo e cuidado, e que possamos crescer, não somente no conhecimento da Tua palavra, mas também na fé no Cristo ressuscitado. Em nome dele, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queremos então meditar na palavra de nosso Deus, sobre o tema que eu já disse antes, né? A voz do povo é a voz de Deus? E o texto que trouxe para meditarmos um pouco é o texto do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 20 e seguintes. Quero começar este momento de estudo falando um pouquinho da origem desta frase, né? Esta frase, a voz do povo é a voz de Deus, é uma frase que ela tem a sua origem nos tempos da antiguidade. Inicialmente, ela está vinculada à realidade de idolatria do povo grego e romano. Conta a história que essa expressão ela vem há milênios e tudo começou na região da Acaia, no Peloponeso, na Grécia, onde o deus Hermes, que era um deus muito adorado por eles, ele se manifestava no seu templo da seguinte maneira. A pessoa que precisava de um conselho daquele deus, ela entrava, se colocava diante do oráculo. O que era um oráculo? Era o local onde supostamente Hermes, o deus, se manifestava. Ela se colocava diante do oráculo e em seguida fazia uma pergunta. Uma pergunta qualquer, da qual quisesse obter uma resposta. E conta a história que após fazer a pergunta, saía de dentro do templo com as orelhas tapadas.
E as palavras ditas pelas primeiras pessoas com quem ela cruzava na rua deveriam ser consideradas palavras divinas, ou seja, palavras do próprio Hermes. Ou seja, perguntava-se algo para um Deus, mas quem respondia era o povo. Foi aí que surgiu esta expressão, que depois veio do latim, né? Vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Será que esta frase é uma realidade? Será que ela é verdadeira? O texto do Evangelho de João, capítulo 12, é um texto bastante interessante para refletir neste sentido. Claro que o sentido maior é um sentido quaresmal, e vamos meditar sobre ele também. Mas é uma palavra, um texto que também nos faz meditar em cima desta frase. Mas eu queria primeiramente, antes de ler algumas partes deste texto, nós olharmos um pouquinho do contexto. João capítulo 12 é um texto que inicia-se já colocando o Salvador Jesus naqueles últimos dias antes da sua crucificação. O capítulo 12 começa com o episódio em que Jesus vai até o povoado de Betânia, onde morava Lázaro, junto com suas irmãs Maria e Marta. E lá ele vai encontrar-se com um amigo, o qual ele havia ressuscitado antes. Acontece então o episódio em que a irmã de Lázaro, Marta, está junto com a irmã Maria, e estão reunidos fazendo uma refeição, e de repente Maria, ela toma um perfume, unge os pés de Jesus e depois os enxuga com seus cabelos. Logo após isso, nós encontramos nos versículos 9 em diante, os judeus, os líderes religiosos da época, muito irritados com este episódio, mas mais irritados ainda com a figura de Lázaro, que havia sido ressuscitado. E haviam planejado matar Lázaro para tentar diminuir a popularidade de Jesus. E logo a seguir, então, versículos 12 até o versículo 19, nós encontramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este é o contexto. O povo recebendo Jesus. Os últimos passos antes da cruz. E aí nós encontramos a narrativa de João 12, 20 a 36. É um texto que começa com alguns gregos querendo saber, querendo ver Jesus. Interessante, né? Os mesmos gregos que idolatravam a Hermes, que ouviam o seu oráculo, muitos deles querem ver Jesus, querem ouvi-lo. E é assim que começa o texto de João, capítulo 12, versículos 20 e seguintes. Esses gregos queriam ver Jesus e eles então se dirigem a Filipe. E pedem a Filipe. Filipe, mais do que rápido, ele então vai ao encontro de André e comunicam a Jesus, diz o versículo 22. E Jesus então responde: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Muito interessante esta imagem que Jesus usa do trigo se partindo e produzindo fruto. Para que o pé de trigo possa crescer, é necessário que a semente se parta, para que dali possa brotar uma raiz e então, germinando, a planta ganhar vida, ganhar tamanho e poder produzir. Interessante esta analogia que Jesus faz, e ela vale para qualquer outra planta, e se encaixa perfeitamente no sacrifício do Salvador. Jesus dá a sua vida para que muitas outras vidas sejam salvas.
Essa comparação que Jesus faz, ela é uma comparação muito importante para que nós lembremos da importância da sua morte e ressurreição. Não foi pouca coisa que Jesus fez. O seu sacrifício não pode ser medido, não pode ser igualado, porque é uma vida entregue por milhares, dezenas, bilhões, trilhões de outras. É por isso que Jesus, logo a seguir, no versículo 25, vai dizer: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Parece uma contradição que nós encontramos aqui, né? Aqui encontramos um primeiro elemento entre a voz do povo e a voz de Deus. Digamos que na cultura popular, na voz do povo, importa viver a vida intensamente. Importa viver e experimentar todos os prazeres disponíveis. Esse era o pensamento dos gregos. Esse era o pensamento do povo. Aliás, no momento atual que estamos vivendo, vemos muitos seres humanos vivendo a sua vida de forma inconsequente. Isto é reflexo da velha natureza pecadora. Por outro lado, encontramos o Salvador Jesus dizendo que quem perde a vida por sua causa vai ganhá-la. Quem odeia a sua vida neste mundo a preserva para a vida eterna. Jesus não está dizendo aqui que nós devemos odiar a nossa vida e desistir dela. Mas Jesus está dizendo que aquele que se apega demais à sua vida terrena corre o risco de perder a vida eterna. Esta realidade é denunciada pelo Salvador e ainda é sublinhada por ele quando ele diz no versículo 26: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vejam, Jesus está dizendo que Deus Pai, que nosso Deus honra aqueles que o amam e o servem. Eis o grande desafio da fé cristã. Não basta tê-la guardada no coração, mas é importante vivê-la para os de fora. Viver testemunhando o amor deste Deus. Jesus, então, compartilha um pouco do seu sofrimento antes da cruz. Ele diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? No versículo 27. Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Vejam, Jesus, ele coloca um pouco da sua angústia, mas ao mesmo tempo, a decisão sábia tomada dentro da Santíssima Trindade, de que ele deveria vir para dar a sua vida pela humanidade. E de repente, ele pede ao Pai que o glorificasse. Glorifica o teu nome. E Deus então responde: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Como é que esta manifestação de Deus é recebida pelo povo? Jesus ouve seu próprio Pai falar, mas a multidão não ouve tão claramente assim. De tal maneira que os versículos 29 em diante nos mostram a dimensão, ou melhor, a impressão daquelas pessoas diante da voz de Deus. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo.
foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Vejam que Deus fala, mas os seres humanos interpretam de uma outra maneira. Eles não reconhecem que é Deus. Era um trovão ou um anjo? A voz do povo é mesmo a voz de Deus? O texto do Evangelho segue em frente. Diz Jesus: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia Jesus, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Vejam que interessante mais uma vez esta fala do Salvador aqui. Jesus fala do ser levantado, ou seja, sua morte de cruz. Mas o povo não compreende. Primeiramente, diz o texto bíblico, eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Eles têm dificuldade em aceitar esta realidade. E num segundo momento, eles não concebem que o Filho de Deus, que o Messias, morra sendo levantado. E obviamente que Jesus estava falando da cruz, o que para eles era um escândalo. Parece que Jesus e o povo não falam o mesmo idioma. A voz do povo é mesmo a voz de Deus? Esta pergunta é uma pergunta importante e que precisa ser refletida. Jesus, ao encerrar esta narrativa, no último versículo, versículo 36, ele diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Quando é que a voz do povo é a voz de Deus? Esta frase tem sido muito utilizada em termos políticos. Aliás, ela é considerada o valor axiológico da democracia, principalmente entre os gregos. Mas quando é que ela encontra o seu real sentido? Ela encontra o seu real sentido quando a voz do povo ela é pronunciada tendo em vista a vontade de Deus, tendo em vista a sua palavra. O povo de Deus, que estuda e ouve a palavra de Deus, tem condições de reproduzir um pouco da sua voz, no seu testemunho, na sua vida de fé. Se está afastado da palavra, tem dificuldades, não consegue. Vai repetir seus próprios princípios, suas próprias reflexões. Vai derramar o que é a sua velha natureza pecadora. Mas firmada na vontade de Deus, consegue testemunhar da sua salvação, da sua palavra. Nesse sentido, a voz do povo é a voz de Deus, porque ela reflete o amor de Deus Pai pelos seus filhos, na medida em que estes creem na luz e vivem na luz, andam na luz. Na medida em que creem em Jesus Cristo e leem e praticam a sua palavra. O tempo de Quaresma, queridos amigos, é um tempo oportuno para isto. É um tempo onde contemplamos a obra redentora do Salvador.
onde podemos refletir na sua vontade, na sua palavra e nela crescermos, confiando naquele que foi levantado, naquele que deu a sua vida por nós, naquele que nos deixou seus ensinamentos presentes na Escritura Sagrada, na Bíblia, tão importante, porque é nela que a voz de Deus se manifesta. E é vivendo e praticando esta voz que a voz do povo pode se tornar a voz de Deus. Que assim seja. Amém. Agradeço ao pastor pelo estudo apresentado e vou apresentar a ata da reunião do dia 17/11/2001. Resumo da live do grupo da terceira idade da Congregação da Redenção. O presidente Adão Braga chamou a todos bem-vindos e passou a palavra à devocionista Silmira Pereira, do livro Elas Falam de Deus, Legados para a Posterioridade, segundo Pedro 1. Agradeceu a devoção e passou a palavra ao estagiário Tiago, que nos iniciou o estudo com uma oração, a luz clara para a palavra de Deus. O presidente agradeceu ao Tiago e passou a palavra à secretária para a leitura da ata da reunião anterior. Hinos entoados: Jesus me guia, graças dou por esta vida, seja Deus gracioso. A seguir, o presidente passou a palavra ao pastor Valdir para o encerramento, o qual foi encerrado com uma oração. Só para constar em ata, o dinheiro que tínhamos em caixa foi resolvido pela diretoria, que seria doado para o pastor Cláudio para a capelania, o qual foi feito, que somou no valor de R$200. Agradeço a todos que participaram dessa live e convido para a próxima reunião, dia 21 de abril, e passo a palavra ao pastor Valdir para o encerramento dessa live. Obrigado. Queridos amigos, finalizamos assim então o nosso momento de reunião da terceira idade, desejando que nossos idosos
que este grupo tão querido não desanime. Que você que está aí do outro lado da tela, que está enfrentando este tempo difícil, na espera da vacina, não esqueça nunca que apesar dos prazos humanos, temos um Deus que está acima deles e que olha por nós, que nos ama e que nos guia também nestes tempos de ansiedade. Vamos finalizar esta nossa reunião fazendo uma breve oração. Amado e misericordioso Deus, graças damos por mais uma oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Obrigado por conservares este grupo fiel a Ti e apegado à Tua Santa Palavra. Que a nossa voz possa ser a Tua, na medida em que praticamos, em que lemos a Tua Santa Palavra e a vivemos em nosso dia a dia. Não permitas que caiamos em tentações nem nos afastemos do Teu amor. E que mesmo nestes tempos de reclusão, lembremos que Tu estás junto conosco. Abençoa-nos, é o que te rogamos em nome de Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Os que amam Deus serão iguais ao brilho.